Hoje nós vamos comentar um pequeno, grande livro. Pequeno, porque ele é pequeno mesmo, né? O formato dele é portátil, o que eu adoro, que você pode pôr na bolsa, é muito fácil de você abrir, de você ler, etc. E por que um grande livro? Porque ele nos ajuda muitíssimo. Ele ajuda desde escritores, que já publicaram, que já estão aí há muito tempo, até escritores iniciantes, pessoas que estão começando, mas começando seriamente o seu caminho, a sua caminhada literária, sua jornada de escriba. Então vamos lá. O livro chama-se Escrita em Movimento, é da Noemi Jaffe, Sete Princípios do Fazer Literário, é o subtítulo. Eu acharia mais bonitinho e mais apropriado se fosse Sete Estações do Fazer Literário, porque eu acho que o livro ele passa por estações, estações da escrita. Então vamos lá. Eu vou dar umas olhadinhas aqui no outro monitor, porque eu fiz um resuminho para dar conta aqui de passar a riqueza do conteúdo que há no livro da Noemi Jafé. Ok? Então vamos lá. Ela fala em sete princípios, e o primeiro princípio é palavras, né? Princípio um, palavras, o que é extremamente apropriado, porque qual é a matéria-prima do escritor, da escritora? É a palavra. Qual a matéria-prima dos pintores, pintores de telas? A tinta. E a matéria-prima do escriba é a palavra. E aqui visto a palavra não só como a escolha de cada palavra, como a combinação entre elas e a articulação das frases, o uso da pontuação, o uso das imagens, né? Ou das famosas figuras, né? De linguagem, de pensamento, né? De sintaxe, tudo isso está no reinado das palavras. A palavra, ela é a base. Eu sempre penso assim, imagine uma casa, você quer fazer uma casa, a primeira coisa que você terá que fazer é a fundação, correto? A fundação dessa casa. Então, acho que é onde as palavras estão, é a fundação. E aí você vai fazer o seu sobrado, o prédio, o que você quiser, tá? Então, é isso aí, né? São as palavras e as suas articulações que vão formar a base de toda e qualquer escrita, particularmente da escrita literária, que alguns chamam de escrita criativa, ok? E qual é o segundo princípio, né, que o livro nos traz? Isso é maravilhoso. Simplicidade, né? O segundo princípio é a simplicidade. Gente, quanto mais simples, mais comunicativo. Quanto mais simples, mais comunicativo. Quanto mais complicado, contrário do simples, mais difícil essa comunicação se tornará. Mas a gente é obrigado a usar simplicidade para escrever? Não, ninguém é obrigado a nada. Se você quiser se você quiser complicar, tendo consciência que você está fazendo isso, tudo bem. Evidentemente, haverá uma consequência. Quanto mais complicado o seu texto for, mais complicada, mais cheia de obstáculos será a leitura, será a experiência do seu leitor, né? Mas ele vai esbarrar em mais coisas. Então, a simplicidade é muito, muito importante e ela é muito sofisticada. Na verdade, a simplicidade há quem diga, né? A frase é feita, mas é boa.
A simplicidade é o máximo da sofisticação. Porque, veja bem, não confundir simplicidade com um texto simplório, um texto desleixado, um texto, eu vou lá e rapidamente eu faço, tanto faz, vai de qualquer jeito, é simples. Não, isso não é simples. Aliás, isso é o complicado. O simples, ele exige muito trabalho, né, da escriba, do escriba, para conseguir o simples. Às vezes você precisa de uma vida inteira para conseguir a simplicidade. Aí a Noemi dá uma dica aqui, né? Uma dica que é fundamental, e aí não é só ela, 98% dos escritores também vão endossar essa dica, que é a dica da tesoura, né? Tesoura. A tesoura, ela é a maior aliada, né, do escritor e da escrita. Por quê? Porque tira o excesso. Esse excesso, ou tira o que não precisava estar lá, que está distraindo o leitor do fundamental, que você decidiu que é fundamental para contar a sua história. Então, desde excesso de adjetivos, tá? Excesso de adjetivos. Aí todo mundo vai falar, palavras repetidas, ok, é bom você tesourar. Mas existe um uso que a gente faz da tesoura, que também é um uso mais sofisticado. Que uso é esse? É quando eu, por exemplo, corto um parágrafo inteiro ou quando eu corto uma palavra que está atrapalhando aquela frase. Então, existe o corte dentro da frase, o corte de parágrafos e, às vezes, até o corte de trechos inteiros. Tudo isso você vai saber quando você estiver escrevendo. Aliás, tem uma coisa muito legal nesse livro, que a Noemi fala bastante, ela tem toda a razão, que não se trata, né? Nós estamos falando aqui dos princípios do fazer literário, mas não se trata, né, de você ter isso na cabeça, você vai ter consciência, agora eu estou sendo simples, agora eu estou articulando bem as palavras. Não é bem assim, né? O fazer literário, muitas vezes, vai mostrar para você todos esses princípios, mesmo que você não saiba ou não dê nome, né, nomes para esses princípios. Ok? Vamos lá. Terceiro princípio, consciência narrativa. Gente, esse é demais, tá? Olha o nome, consciência narrativa. Isso tem a ver com a intencionalidade, ok? Intencionalidade. Quanto maior for a sua consciência, quanto maior for a sua consciência de eu quero tal efeito, eu quero que o leitor, entendeu? Que o leitor se aproxime do que eu estou querendo dizer aqui. Eu quero que o leitor pesque a minha ironia, né? Tudo isso quando você pensa isso, você vai aumentar o grau de intencionalidade, e ao fazer isso, você aumenta o grau da sua consciência narrativa, né? Noemi, por exemplo, fala, olha, a decisão, você vai narrar em primeira pessoa? Porque quando a gente narra em primeira pessoa, tem um efeito X, né? Porque é o eu. Ou você vai narrar em terceira pessoa, normalmente em terceira pessoa você passa a ser o Deus daquela narrativa, né? Você sabe tudo, né? Você está contando que a personagem entrou no banheiro e ela vai tomar banho, você descreve esse banho, entendeu? Quer dizer, você parece que você olha pelo buraco da fechadura, né? Algo assim, né? Então, assim, manejar o foco narrativo, como que eu vou usar aqui, o que que é melhor para o meu texto, tudo isso vai estar ligado à consciência narrativa. O quarto princípio, ou a quarta estação, é a originalidade. Isso é bem bacana. Lembrando que originalidade é um conceito
que ele, né, muito antigo e que foi mudando com as épocas, foi mudando com o tempo. E hoje, inclusive com a internet e com a inteligência artificial aí, o chat GPT, o Bard do Google, nós voltamos a discutir o que que é original, originalidade, né? De que, né? E às vezes há uma ideia, que eu diria ingênua, né? De dizer, ah, eu vou fazer algo que ninguém fez, vou falar de algo que ninguém falou. Isso, na verdade, é impossível, né? Quando o tema mais falado, vamos dizer, né, assim, por alto, mas eu acredito que sim, mais tratado nos livros é o amor, né? Então, histórias de amor é, né, um enxame. No entanto, veja bem, as histórias de amor, elas têm vamos dizer, parâmetros dentro delas, né? A atração, o conflito, separa, fica junto, é impossível, encontra 500, perdão, encontra 20 anos depois, tem o amor em tempos de cólera, tem o modelo Romeu e Julieta. Então, histórias de amor, por exemplo, né? Há muitas. Então, é possível escrever, por exemplo, com originalidade uma história de amor? Claro que é. Essa é a graça. Por quê? Porque é a maneira como você vai contar essa história, o tratamento que você vai fazer, né? Que você vai empregar para contar essa tal história de amor, vai tornar essa história única, original, pessoal. Então, a originalidade tem muito mais a ver, tem muito mais a ver como com a sinceridade com que a gente vai tratar aquele tema, do que com temas. Ficar procurando temas que ninguém falou. Muito difícil. Todo mundo já falou de tudo, né? Todo mundo já falou de tudo. Então, é a maneira de contar que vai tornar, né, o seu texto e você original. Vamos aqui para o quinto princípio. Esse é muito bacana. Estranhamento. Estranhamento. Olha aí, ó. Eu gosto, né? A imagem que eu gosto de usar para estranhamento é assim. Você está contando sua história, e é bom que seja assim, né? Ela tem um trilho. Imagine que sua história é um trenzinho. Ela tem um trilho, ela está indo lá, né? Ela está levando o leitor junto com você, tá? Você partiu, você tem começo, você está desenvolvendo, e você vai chegar na estação final. Isso fica meio. É claro, é bom que isso aconteça, o trilho. Só que o estranhamento é um momento que o seu trenzinho, a sua pequena Maria Fumaça, ela dá uma rabeada, sabe? Ela sai um pouco daquele trilho. Isso causa o quê? Um estranhamento. E esse efeito ele é muito legal e os poetas usam muito isso, né? Então, eles estão falando, por exemplo, citar aqui, né, um haikai que eu gosto muito, do Leminski, do Paulo Leminski, poeta curitibano. Ele pega e diz assim: para que cara feia na vida? Ninguém paga meia. Onde é que está o estranhamento aí? Está em usar meia, que é a meia entrada, né? E jogar isso para a vida. Ao contrário de meia entrada no cinema para estudantes idosos, meia entrada no espetáculo. Não, ele diz assim, não faz cara feia porque na vida não tem jeito, ninguém vai pagar meia, você sempre vai pagar inteira. Aí há um estranhamento, né? O estranhamento dele usar meia, né? Meia entrada dentro desse contexto. E muitos outros, tá? Há muitos exemplos. É possível na prosa também, muitas vezes, claro, causar esse estranhamento. O leitor está esperando alguma coisa e você faz outra. Estranhamento, tá? Bom, a própria Noemi, né? Ela escreve no livro, a literatura é uma prática estranha, então a gente já parte, né? Do, do, da própria da própria literatura, né? O estranhamento ele tem a ver com isso, com surpresa, né?
o leitor acha que está indo para um lado, vai para o outro, e há um estranhamento também na própria escrita, quando a gente está escrevendo, tem esses momentos, sim, está escrevendo, está achando que está indo para um lado e, de repente, foi para outro. Foi para outro. Eu acabei, né, aliás, fazer aqui uma propagandazinha, né, agora em janeiro, eu vou lançar meu livro, Escriberrante, né, pela editora Labrador, e eu vivi essa experiência muitas vezes ao escrever esse livro, né, eu pensava, bom, agora eu vou falar da República Estudantil, parará, né, de uma experiência que eu tive na República Estudantil, aí eu estou indo, e aí eu cheguei a imaginar, vai terminar de tal jeito, esse capítulo, e não foi assim, foi para outro lado, né, houve o quê? Um estranhamento na própria escrita, saiu do trilho, e eu te digo, olha, essa é uma sensação incrível, quando sai do trilho, não só para o leitor, mas também para a escritora, no caso, né? Sexto princípio, detalhes, detalhes. Aí é legal a gente ter, né, voltar um pouquinho na literatura e lembrar que principalmente os naturalistas, os realistas, em geral, eles foram muito, muito detalhistas, né? Balzac, por exemplo, Proust, né? O detalhe de tá lá tomando chá e de repente vai descrever aquela xícara de chá, que porcelana que é, qual é o motivo da xícara, qual é o chá é o quê? É de menta, é de camomila, é o quê? Erva cidreira, capim santo, e aí vai, né? E a toalha, o motivo da toalha, isso era muito comum, né? E isso tem a ver, era comum, isso era comum antes da popularização do cinema e antes também, agora, né, da invasão total dos áudios visuais, do visual. Então, hoje o escritor ele precisa muito pouco, né, do recurso do detalhe. Por quê? Porque a imagem mostra. Então, quando eu estou vendo lá a série, né, eu estou vendo o nome, né, a imagem ela mostra e a literatura, né? A literatura precisa mostrar ou a literatura insinua, né? Isso é uma pergunta. Ela tem que mostrar ou ela pode insinuar, apenas insinuar? Seja como for hoje, vamos dizer, de maneira contemporânea, a gente teve um deslocamento. O detalhe não é mais o detalhe da descrição exaustiva, o detalhe ele tem a ver com que elemento aqui eu vou destacar em prol da minha história. Em prol da minha história. Por que que eu estou dizendo? Eu vou dizer que esse personagem usa um chapéu. Em algum momento da minha história, vai ter uma justificação, eu vou criar alguma coisa que justifique para o leitor o uso daquele chapéu. Senão, para quê que o meu personagem tem um chapéu? Ok? Isso é bem interessante, né? Detalhes. E aí nós estamos aqui caminhando para o último princípio, né? Que é o da experimentação, tá? Experimentar, gente, é correr risco. Você experimenta, você corre um risco, né? Aí, aqui no livro, Escrita em Movimento, a Noemi Jafé, ela inclusive cita o poema do Drummond, o famoso Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, etc., que causou muito furor na época. Começou que, né, não se usava tinha, usava-se havia uma pedra no meio. Ele não fez isso, ele foi para o tinha, né? E, ao fazer isso, ele arriscou bastante. E, no fim, deu certo, né? A aposta dele, sei lá se ele apostou, mas ele foi corajoso, foi lá, né, naquele momento, e escreveu daquele jeito, né? Então, assim, experimentar faz parte do fazer literário, sem dúvida nenhuma, né? É a única maneira, inclusive, de avançar, mesmo que seja um pouquinho, né? Mas avançar no conjunto de textos que formam a literatura. O que eu acho que a gente tem que ter consciência é o tal do risco calculado, né? Porque se você jogar todas as fichas, não, vou fazer tudo diferente, vou experimentar tudo aqui,
você corre o risco de não ser lido, de simplesmente não ser lido, né? Então, acho que nunca perder o leitor de vista também, né? Bom, esses são os 7 princípios, né? Retomando aqui, então, palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. E o que que a Noemi faz que é bacana também? A cada final de capítulo, ela faz uma proposta de exercícios. E são exercícios bem interessantes, não é? Não são exercícios tati-bitati, são exercícios provocadores, né? E que, na certa, quem fizer esse exercício aprofunda um pouco cada um desse, desses, perdão, cada um desses princípios. E também ela traz sempre um escritor, né? Ela traz um escritor, uma escritora, para falar da experiência com aquele princípio. Resumo da ópera. É um livro que ajuda? É um livro que ajuda. Por quê? Ele inspira, ele traz bons exemplos, né? Bons exemplos. Tinha separado um aqui, né? Que é bem legal. Voltando um pouco aqui, gente, sem a gente se perder. Por exemplo, no estranhamento, eu adorei esse exemplo aqui, né? Que é no filme 11 de Setembro, né, que tem a ver com as Torres Gêmeas, de vários diretores, né, fizeram. Tem um dos episódios, é um senhor idoso, viúvo, que rega todos os dias um vasinho, que estou lendo aqui, no livro, que pertencia à sua mulher sempre sem sucesso, porque a flor não desabrocha. Finalmente, após a queda das Torres Gêmeas, em frente às quais esse senhor morava, o broto floresce, pois era a sombra de prédios que impedia a luz do sol de iluminá-lo. Ou seja, do ponto de vista da flor, o atentado foi positivo. Esse é um maravilhoso exemplo de estranhamento. Olha só, joga com a expectativa, né, do leitor, aqui no caso do espectador, de quem está vendo o filme, de a toada vai ser Torres Gêmeas, só vão ver histórias negativas, né? Morte, né? Pânico, começo de outras guerras, né? É isso, esse é o impacto. Aí, de repente, tem a florzinha que gostou da queda das Torres Gêmeas. É um estranhamento, né? Então é isso aí, olha só. Agora eu vou pegar aqui, ó, ler um pouquinho, né, sobre a autora. Então vamos lá. Ah, Noemi Jaffe nasceu em São Paulo em 62. Ela é doutora em literatura brasileira pela USP e crítica literária. Ela é autora de Lili, o que ela sussurra, a verdadeira história do alfabeto. Este, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura, e entre outros trabalhos. E a Noemi também, eu vejo nas redes, ela faz propostas aí de cursos, né? De cursos de escrita criativa e por aí vai. Tá certo? Então, olha só. Onde você está? Você está na esquina de Escribas. Quem sou eu? Fernanda Pompeu. Eu sou a curadora da esquina de Escribas. Esse canal, ele traz entrevistas, tem várias aí, mais de 10 entrevistas com autores, às vezes uns vídeos solos que eu faço, e agora, né, o Escrita em Movimento, está inaugurando, né, a parte resenhas. Estou com a ideia, é essa a ideia, de fazer algumas resenhas aqui no nosso Esquina de Escribas. Se você gostou desse vídeo, põe o polegar aí embaixo. Se você achar que tem alguém que vai curtir, gostar, se beneficiar com o que a gente, com esse conteúdo aqui, compartilhe, tá? É só clicar no compartilhar, vai gerar um link
e aí você manda esse link para a pessoa. E tão importante quanto, aliás, muito importante, se você não segue o canal, né, até agora, siga, porque isso faz com que o YouTube mostre para mais gente. É isso aí, né? Então, grande, grande abraço e viva a literatura! Viva a literatura! Valeu!